Bom, agora que você já sabe construir um arquivo HTML, vamos iniciar o nosso projeto do workshop. Nessa segunda aula, nós vamos criar toda a estrutura do HTML, tá? Não vamos ver nenhum arquivo CSS, nenhuma estilização ainda, porque eu quero que você fixe bem o conceito. No final da aula, você vai ver a diferença, o porquê que a gente definiu HTML na aula passada daquela forma, tá? Que ele é responsável por definir o conteúdo, a estrutura e a semântica da página. Bom, então, olha só, eu vou arrastar para cá. Eu tenho aqui na minha página, eu vou criar uma pasta aula 02, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse index da aula passada e vou colocar aqui, porque a partir daí a gente vai utilizar esse index aqui. Também eu vou pegar aqui uma pasta chamada imagens e dentro dela eu já vou colocar algumas imagens, olha, a logomarca e os produtos, ok? Já para ficar pronto aqui. Esses arquivos estão lá no GitHub, tá? Você pode baixar e você pode testar normalmente. Beleza, já estamos na aula 2. Eu vou clicar com o botão direito e vou abrir aqui no Notepad++. Aula 2, vou fechar essa aqui anterior. Ok. Bom, antes de tudo, deixa eu arrastar para cá. Beleza? Pronto. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar o title. Então, eu vou colocar aqui, olha, Head Shop, chapéus de qualidade. E vamos ver aqui o título, olha, já vai estar aqui, Head Shop, chapéus de qualidade, ok? Nós vamos colocar também, aproveitando aqui, nós temos já o meta charset do TF8, eu vou colocar um outro meta aqui, vai ser o seguinte, meta, novamente ele fecha aqui porque ele não tem filhos, vou usar o parâmetro name e vou definir aqui viewport, tá? Esse é um outro tipo de meta. E para que ele serve? Ele serve para definir, para informar o navegador que como você deve carregar a página. Então, por exemplo, aqui eu estou informando que ele deve carregar no formato TF8. Aqui eu vou informar que ele deve carregar o comprimento da página como o comprimento do dispositivo. Isso já falando um pouco de responsividade. E a escala, o zoom, vai ser de 100%, tá? Forçando para que ele carregue a página no formato padrão. O tamanho do dispositivo que está carregando, seja ele um monitor, um tablet, uma TV ou até um celular, na escala de 100%. Como é que eu faço isso? Eu uso o parâmetro content, tá? E o content eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui width, ou seja, o comprimento da minha página vai ser igual ao comprimento do dispositivo, ou seja, device width, ok? E initial scale, scale, ou seja, a escala inicial da minha página será de 1, ou seja, 100%. Ok? Então, a gente já definiu aqui 3 informações no head. A primeira é o título, a segunda é o charset, o encoding, e o terceiro aqui é o viewport. Beleza? Bom, terminamos aqui o nosso head. Vamos agora para o body. O body, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que ele é responsável por conter o conteúdo. Então, se eu colocar aqui minha página, por exemplo, e salvar, olha o que vai acontecer. Quando eu carregar aqui, olha, aquelas informações do head não estão visíveis para o usuário. São apenas informações que são para o navegador. O conteúdo que o usuário vai ver é a partir do body, ok? Então, esse texto aqui, olha, é do body, que eu escrevi agora.
Mas aí a gente vai escrever agora utilizando os conceitos semânticos aplicados no HTML5, ok? Então, primeira coisa, lá no nosso projeto, deixa eu voltar aqui, no nosso projeto, eu tenho aqui um cabeçalho, tá? Eu tenho uma área de propaganda, uma área de produtos e uma área de rodapé. Então, para cada elemento desse, cada estrutura dessa, eu tenho um elemento semântico para isso. Então, como é que eu faço para criar essas estruturas? A primeira delas, que é o cabeçalho, eu vou usar aqui, olha, header. Tá? Essa aqui é responsável por conter o conteúdo do cabeçalho. Essa outra aqui, olha, eu vou colocar nave, tá? É a estrutura das propagandas. Aqui, section para os produtos e o footer para o rodapé. Beleza? Vou dar um espaço aqui. Nós já definimos a estrutura, tá? Falta o conteúdo de cada uma delas. E, claro, elas têm semântica, elas têm sentido. Você sabe que essa aqui, ela é responsável por conter o conteúdo do cabeçalho. Aqui da propaganda, aqui dos produtos e aqui do rodapé. Ok? Então, a gente já está praticando já os conceitos de HTML5. Beleza? Muito bem. E o que é que eu vou ter no header aqui? Bom, no header eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar uma caixa. Uma caixa div. Ok, uma caixa div. Imagine isso sendo uma caixa geral, né? Uma caixa que vai envolver 3 elementos. Quais são os elementos que vai envolver? Vai envolver a logomarca, a descrição e o menu. São 3 elementos, ok? Então, voltando aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar um div. Esse div conterá a minha imagem, certo? E essa imagem, eu posso fazer o seguinte, como é que eu faço para puxar uma imagem para ser carregada na minha página HTML? Eu utilizo o elemento img, tá? E, de novo, o img não tem filhos, é igualzinho ao meta. Então, eu fecho ele aqui na mesma linha. Só que eu uso no img os parâmetros, tá? Então, eu vou usar src de source, tá? E vou fazer o seguinte, em aspas duplas, eu vou colocar aqui o caminho onde está a minha imagem. Então, olha só, vamos voltar aqui a nossa raiz do projeto. Então, perceba, index está aqui. E aqui eu tenho imagens, logomarca e aqui o logo PNG. Então, eu vou colocar aqui no projeto o seguinte. Vai ser imagens, né, o nome da pasta, barra logomarca, barra logo.png. Ok? Só isso já vai fazer ele ser carregado aqui. Olha só. Já carregou aqui a imagem da logomarca. Mas a gente tem outros parâmetros que podem ser utilizados. O primeiro deles é o comprimento. Então, comprimento aqui, eu vou dizer que é 99 pixels, tá? E a altura, que é de 68 pixels. Aí você me pergunta, onde você achou esses tamanhos? É porque a imagem tem esse tamanho, tá? Se eu for aqui inspecionar, olha, essa imagem, ela tem essas dimensões, tá vendo? Olha, 99 por 68, ok? Então, eu já estou colocando aqui porque eu já sabia disso. Bom, e outro parâmetro que eu posso utilizar é o alt. E para que serve o alt? O alt é um texto alternativo que eu utilizo para quando a imagem não for carregada no navegador. Quando isso pode acontecer? Vamos supor, a internet está muito lenta e você está carregando a página, de repente, enfim,
ocorre um erro ao carregar a imagem. Então precisa-se de um texto alternativo para que o usuário possa saber onde é que está o que significa essa imagem, né? Pelo menos a descrição dela. Ou, por exemplo, você escreve o caminho da imagem errado, e isso faz com que ela não carregue. Aí o texto alternativo entra em ação. Vamos ver o exemplo. Eu vou colocar aqui Headshop, tá? Ou seja, o texto alternativo da minha logomarca é o próprio nome da empresa, né? da página. Então, como a página vai carregar a logomarca, isso aqui vai ficar invisível, tá? Vamos ver lá. Olha só, vai ficar invisível, você não vai ver. Mas se por acaso eu vier aqui, olha, e fizer assim, olha, logo 2 e salvar, o que vai acontecer? Essa imagem, ela não existe. Logo 2 não existe. Existe a logo.png, mas logo2.png não. Então, quando não existe ou houve um erro no carregamento, a descrição da imagem aparece aqui. Essa descrição é do texto alternativo. Ok? Então, vou voltar aqui, logo, salvar, e você vai ver que ela vai aparecer novamente. Ok, nós já criamos a nossa imagem, você já sabe criar uma imagem. E se eu quiser colocar um link nessa imagem? Primeiro, o que é um link? Um link é uma ação, quando eu clico em alguma coisa, que vai me levar para outro lugar, para outra página. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá acessar o site da Argosoft aqui, olha. E um link, todos esses botões aqui, eles têm links, tá? Que vão endereçar o usuário para uma próxima página. Por exemplo, se eu quiser ir para o blog, eu clico aqui nesse link, né, que tem dentro desse elemento, desse item do menu. Eu clico. Quando eu clico, o link me joga para a página /blog. Tá? Se eu quiser ler um artigo aqui, por exemplo, tem um link específico para ele. Então, eu clico aqui e ele vai jogar para o link referente àquele artigo. Se eu quiser voltar, eu clico aqui e ele volta para a página inicial. Então, o link serve para que você possa se movimentar, navegar na internet. Tanto dentro do próprio site, como em outros sites. Ok? Então, voltando aqui, vamos voltar aqui ao projeto. Eu vou criar um link para essa imagem. E esse link vai ser uma referência à própria página, o próprio index. Tá? Então, olha só. Eu venho aqui. Você concorda que isso aqui vai ser envolvido por um link? Né? Afinal, eu quero que a logomarca toda seja um link. Então, como é que eu faço isso? Eu crio aqui um link com o elemento A, certo? E perceba, seguindo a árvore aqui, o IMG ele vai ser filho de A e não mais de div, tá? Ele vai ser filho de A e o A vai ser filho de div. Então, esse é um link. E como é que eu faço para criar referência? Eu uso o parâmetro href. Href, e aqui eu boto a página index.html. Tá? Ou seja, quando eu clicar nessa imagem logomarca, o link vai me jogar para a própria página aqui. Tá? Vamos ver se isso vai funcionar. Olha só. Então, eu vou carregar aqui novamente. Perceba que agora, quando eu ponho o mouse, ele fica com essa mãozinha aqui, olha. E o link aqui embaixo, olha, nessa área de cá, é o link do index. Ou seja, ele vai carregar ele mesmo. Ó, clicou, ele carregou a própria página. Ok? Então, assim se faz um link. E aqui, no caso, um link pode envolver um texto, pode envolver uma imagem. No nosso exemplo, ele está envolvendo a imagem. Beleza. E já criamos a primeira caixa referente à logomarca. Agora, vamos criar uma outra caixa referente ao menu. E aí eu vou criar o menu utilizando uma lista não ordenada. Como é que eu crio uma lista não ordenada? Muito simples. Eu crio aqui o elemento UL, tá? Para representar isso aqui, eu já criei uma lista não ordenada, só que eu preciso colocar
os itens dessa minha lista. E os itens são colocados através do elemento li, tá? Deixa eu voltar aqui. li. Aqui no caso eu tenho um item, 2 itens, ok? No primeiro item eu vou colocar home. No segundo item eu vou colocar cadastro, ok? Então vamos ver como isso vai ficar. Salvar aqui, olha, F5. Pronto, está criada a minha lista abaixo do elemento da logomarca. E essa lista eu tenho 2 itens, home e cadastro. Perfeito. Só que eu preciso que esses itens da lista sejam links também. Então, como é que eu faço? Do mesmo jeito que eu fiz com a imagem. Então, eu venho aqui em A, uso A, tá? E coloco aqui, olha, href. E eu vou referenciar, no caso, home, né? Vai referenciar a própria página HTML. Só isso, tá? Da mesma forma que eu vou criar aqui para o item de cadastro um link, só que aqui imagina que vai ser assim, href, imagina que eu colocaria aqui cadastro.html. Vamos supor que existisse uma página de cadastro.html. Então, quando você clicasse em cadastro, iria referenciar para essa página de cadastro. Como nós não temos no workshop, porque senão ficaria muito grande, eu vou apenas colocar uma representação de link nulo, tá? E link nulo eu uso cerquilha, beleza? Então vamos voltar aqui no Google Chrome e olha só, agora sim eles têm links, tá vendo? E esse aqui vai endereçar para a própria página e esse aqui não vai a canto algum, ele fica só o cerquilha aqui, beleza? Muito bem. E se você quiser inspecionar, olha, você pode vir aqui e inspecionar, olha, a lista, tá vendo? O item da lista e o outro item da lista. Cadastro. Perfeito? Muito bem. Continuando aqui o nosso projeto, eu vou pegar aqui uma outra caixa. Veja que eu estou criando para cada item, eu estou criando uma caixa, certo? E nessa caixa eu vou colocar apenas a descrição Head Shop, tá? E essa caixa ela vai aparecer aqui embaixo, olha. Aqui eu tenho a logomarca, o menu e aqui a descrição. Aí você pergunta, mas não está parecendo em nada com o projeto proposto. Claro, porque nós estamos construindo a parte do HTML. Depois, quando a gente for trabalhar com o CSS, a gente vai deixar ele assim. Tá bom? Então, separa as responsabilidades de cada um. O HTML a gente está criando a estrutura, o esqueleto. Depois a gente enfeita com o CSS. Vamos voltar aqui. Então, a gente já terminou aqui o cabeçalho. Não precisamos mais mexer nele. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar agora a área de propaganda. Então, eu vou criar aqui uma caixa div e uma outra caixa div, tá? Você poderia criar diretamente? Poderia, tá? Mas eu estou criando já assim porque depois eu vou utilizar estilos específicos para cada caixa dessa, tá? Então, não se preocupe quanto a isso. Eu poderia escrever já diretamente aqui abaixo do nav o conteúdo. Mas eu quero depois aplicar os estilos. Por isso que eu estou criando caixas, né, separadas para cada item desse. Tá bom? E aqui também vai ser do mesmo jeito. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um elemento de título. Tá? É um elemento de texto, só que o título faz com que o texto fique em destaque. Então, eu vou colocar aqui o H1 e vou colocar aqui o conteúdo dele. Realize sua primeira compra com 50% de desconto. Tá? E aqui uma outra caixa. Que eu vou colocar
um elemento A, certo? E esse elemento A vai ser um href, vai ter uma referência para o link, tá? Que não vai para canto algum também, vai ser só um cerquilha. E aqui, cadastre-se. Beleza? Então vamos ver o que isso vai fazer lá na página. Olha, o elemento de título deu um destaque maior sobre esse texto aqui em relação aos demais, tá? E se você for inspecionar, comece a ter o costume de inspecionar para você entender. Olha, o nav, olha, essa área de propaganda. Aí aqui eu tenho o elemento H1 e aqui eu tenho o elemento div com o link aqui. Beleza? Então pronto, já criamos o nosso nav. Agora nós vamos adicionar os produtos. E esses produtos eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar uma caixa div para envolver todo mundo, certo? E para cada item, para cada produto que a gente vai fazer, que no nosso projeto são três produtos, a gente vai definir o elemento semântico article, tá? Como representando aqui dentro o conteúdo do produto. Beleza? Então eu vou ter aqui, na verdade são 3 articles. Então vamos fazer o primeiro, depois a gente faz os outros 2. Bom, voltando ao projeto aqui, pronto, eu quero que você entenda o seguinte. Cada produto desse, ele tem um padrão, ele segue um padrão. O primeiro é a imagem, tá? A imagem ela está dentro de alguma coisa. Aqui eu tenho depois a área de conteúdo, né? Que é o nome, o valor e a forma de pagamento. E por fim eu tenho o botão de comprar. Então pensando nisso, a gente vai criar o nosso HTML dentro do article dessa forma. Então, primeira coisa, eu vou criar um cabeçalho, certo? Para representar a imagem. Ué, mas tá certo isso? Eu posso criar um header aqui? O header não é o cabeçalho? Sim, esse aqui é o header do site, tá? Esse aqui é o header do article. Você pode construir assim. Você está dando sentido. Você está criando aqui uma estrutura dentro do article. Qualquer desenvolvedor que for ler vai entender que isso aqui é o cabeçalho do article, tá? Então você pode criar assim. Nada é fixo ou estritamente definido. Eu posso usar o nav aqui como eu posso usar outro elemento, desde que você dê sentido ao que você está escrevendo. Então aqui, como eu falei, eu tenho o header para representar a imagem. Eu vou ter uma área que eu vou chamar de section, tá? Que vai ter o conteúdo, esse conteúdo aqui, olha. Esse conteúdo aqui vai ter o section. E o botão vai ficar no footer. Então eu vou fazer aqui footer. Ok? Muito bem. Então, baseando-se nisso, vamos começar aqui. Primeira coisa, o header, eu tenho a imagem, correto? Como é que eu faço para colocar a imagem? Você já sabe que você já fez a logomarca. Eu uso o elemento img. E eu fecho ele aqui, olha. Aí eu boto src. E aí eu vou fazer o seguinte. Naquele arquivo de imagem, deixa eu voltar ele aqui. Olha, eu tenho o index, eu tenho imagens, agora produtos e o nome dos produtos. Então, seguindo esse princípio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar imagens, que é o nome da pasta, barra, não mais logomarca, mas produtos, tá? Barra o nome da imagem. No nosso caso, a primeira imagem é o bowler, bowler.png. Ok? Alt, texto alternativo, eu vou colocar aqui bowler. Ok? Então está feita a nosso cabeçalho do produto. Se você for ver lá no projeto que a gente está construindo, olha só, já aparece aqui a imagem do bowler. Ok? Bom, mas falta ainda. A gente vai colocar aqui uma caixa
para representar o nome, bowler, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Aqui, a segunda caixa, eu vou colocar o valor do bowler, R$ 39,90. E aqui eu vou colocar em até 5 vezes sem juros. Ok? Se eu salvar isso aqui, olha, as caixas que eu estou construindo estão todas aqui, olha. Se eu for inspecionar, olha só. Tá vendo as caixas? Dentro do section, dentro do article, tá? Essa área azul é a representação do produto. E dentro dela eu tenho o cabeçalho, que tem o logo, eu tenho a imagem do produto e tenho o conteúdo aqui, a descrição. Falta agora o footer, né? Eu vou colocar o botão. E o botão é simplesmente um link. Então eu vou colocar aqui href, botão com link nulo, e aqui eu vou colocar um texto, comprar, só isso. Então quando eu vier aqui, olha só, o botão comprar está aqui. Então eu vou inspecionar e ele vai estar aqui, beleza? Então está feito o nosso primeiro produto, tá bom? E a gente vai pegar, eu vou pegar isso aqui e vou copiar e fazer os outros produtos aqui, tá? Então, o primeiro deles vai ser o cowboy, cowboy.png, texto alternativo cowboy. Opa, copiar isso aqui. Aqui o preço dele é R$ 79,90 e o botão comprar, beleza. O outro produto é o Fedora. Então, eu vou colocar aqui, olha, Fedora, tá? PNG. Eu vou colocar aqui uma descrição do texto alternativo. Fedora, o valor dele é R$ 69,90. E aqui, beleza. Vamos ver se está tudo exibindo corretamente. Olha só, vou fechar aqui. Está tudo exibindo corretamente, tá? Então, se eu for inspecionar aqui, olha. Olha só. O primeiro produto está aqui no article. O segundo produto é esse aqui, olha, esse aqui. Tá? E dentro dele eu tenho um cabeçalho, que é a imagem. Depois eu tenho o section, que tem a descrição, o valor e a forma de pagamento. E por último o footer. Todos eles estão nesse formato. O terceiro produto, e se eu estender aqui, vai ter as informações que você quer. Então todos seguem um padrão. Beleza? Um padrão semântico, um padrão que tem sentido. E para finalizar aqui o nosso arquivo HTML, eu vou colocar aqui no footer uma caixa e eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? Esse parágrafo, ele é semelhante ao cadê ele aqui? O H1. Só que isso aqui ele dá um destaque, ele já vem pré-configurado para dar um destaque maior no texto. O parágrafo ele dá um espaçamento de conteúdo em cima e embaixo do texto, para que ele fique mais isolado, mais em destaque. Só que não é destaque de negrito, é um destaque de espaço. Tá bom? Então, como é que eu faço aqui? Eu posso colocar copyright headshop todos os direitos reservados. Ok? Vamos ver se isso aqui funciona. Olha só. Ah, sim, funciona. Tá aqui, olha. Beleza? Bom, só que se você prestou bem atenção, tem esse símbolo aqui, olha, que eu não tenho como representar no teclado, certo? E aí o que é que eu faço? Eu preciso usar, para esses símbolos, eu preciso usar os símbolos do HTML. E nesse caso é esse aqui, olha, e-comercial, copy, ponto e vírgula. Só isso. Então quando eu salvar aqui e voltar aqui, olha só, aparece o Czinho, beleza? Se você for na internet, você pode
pesquisar sobre tabelas de símbolos de HTML, que vai ter uma lista enorme de símbolos que você pode utilizar, colocando o código aqui, ok? O código você coloca aqui e ele vai ser renderizado no navegador. Beleza? Então, é isso e já na próxima aula nós vamos começar com CSS. A gente vai estilizar aqui, olha, essa página que só tem o esqueleto, só a estrutura, e ela vai se transformar nessa aqui. Beleza? Valeu!